Olá, queridos, a paz do Senhor, mais uma palavra de Deus para a sua vida. Fique conosco, Deus te abençoe. Hoje nós iremos fazer menção da palavra de Deus que vai falar sobre família. Um tema muito importante, muito urgente de falar e necessário. E para isso nós vamos fazer uso da palavra de Deus que está em Marcos, capítulo de número 3 e o versículo de número 31. Eu quero ler com você aqui, deixa eu apontar aqui para a Bíblia. Então está aqui em Marcos 3:31. Chegando então os seus irmãos e a sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. Vamos ver aqui. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amados, então aqui nós vemos o Senhor em uma situação onde os seus parentes chegam para encontrá-lo. E ele estava ali ensinando a palavra de Deus, aquela multidão, e estava dentro ali de uma casa e estava cheio de pessoas, e pessoas estavam ouvindo a palavra do Senhor. E ele estava os ensinando. Mas chegou os seus parentes, a sua mãe, as suas irmãs para vê-lo, para falar alguma coisa, comunicar alguma coisa com ele. E elas chegaram e disseram bem assim: olha, viemos falar com Jesus. Vai lá chamá-lo para nós, por favor. Pois bem, a pessoa foi lá chamar ele. Olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem te ver. Bom, Jesus deveria largar aquelas coisas. Imagine, se você está no lugar, chega sua mãe e seus irmãos e querem te ver. Eu imagino que você vai largar lá, pedir licença e vai atendê-los. Mas Jesus não fez isso. E por que Jesus não fez isso? Ele desprezava os seus parentes? Não é este ensinamento. Jesus aproveita esta situação para ensinar algo para a igreja, para nós. Ele aproveita o que aconteceu e traz um ensinamento para mim e para você. O quê? Primeiro, que a obra de Deus, a vontade de Deus, ela vem em primeiro lugar. Quando Jesus foi em uma festa junto com sua mãe e seu pai, e em um casamento, e ele ficou lá no templo ensinando, conversando com os doutores, e eles depois de 3 dias de caminhada voltaram, depois de uma longa caminhada voltaram, procurando e não encontrando, e chegando no templo ele estava lá, eles disseram para Jesus, e Jesus aí estava com 12 anos de idade: Filho, nós estávamos te procurando. E ele diz: Não sabieis que convém que eu estivesse na casa de meu pai? Ou seja, era a vontade de Deus em primeiro lugar. Ali Jesus usou uma oportunidade para falar da palavra de Deus. E nesta oportunidade que Jesus, deste acontecimento, ele mostra que você pode amar sua mãe, você pode amar seus filhos, você pode amar seu marido, sua esposa, seus parentes, mas em primeiro lugar, no seu coração, o lugar maior tem que ser o de Jesus Cristo. Jesus falou que aquele que amar qualquer coisa ou alguém mais do que ele, não é digno dele. Então, ele tem que ser amai, isso já vem nos mandamentos, né, no decálogo. Amai a Deus sobre todas as coisas. E ponto final. Então, Jesus ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, o ensinamento nessa situação onde a sua mãe e seus irmãos chegam ali procurando, e ele diz ali que a minha mãe e os meus irmãos e irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aqui Jesus estava apresentando a família celestial.
Porque com certeza você faz parte de uma família terrena, graças a Deus, por isso, glória a Deus. Mas o Senhor estava chamando a uma família eterna, a família do céu, da qual nós temos Deus como um Pai, da qual nós estamos unidos através do sacrifício de Jesus e da santificação do Espírito Santo, da qual nós devemos fazer parte desta família. Por isso Jesus disse: a minha mãe, meu irmão, meus irmãos e irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Negando esta afirmação, falando pela negativa, podemos dizer que aquele que não faz a vontade de Deus não é mãe, não é irmão, não faz parte da família de Deus. Isso é muito sério, porque ele está dizendo que aqueles que fazem a vontade de Deus faz parte da família dele. Falando pela negativa, aquele que não faz a vontade de Deus não faz parte da família de Deus. Então, o que nos corrige, a palavra que nos corrige hoje, ou que nos consola é: se você está fazendo a vontade de Deus, tenha certeza que você faz parte da família de Deus. Se nós, eu, você, tu, nós, eles, se nós não fazemos a vontade de Deus, nós não fazemos parte da família de Deus. E se não o fazemos, como vamos morar no céu junto com Ele? Então, façamos a vontade de Deus, a obra de Deus, né? Então, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua história. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.